31 de maio, Nossa Senhora Rainha. A 31 de maio festeja-se a Virgem como Rainha. Sobre a realeza de Nossa Senhora e a instituição de sua festa, assim se referiu o grande Papa Pio XII na encíclica Aecce Reginam. Nenhum de vós, queridos filhos e filhas, há de ficar maravilhado ou pensar que se tenha tratado de decretar à Virgem um novo título. Não repetem acaso os fiéis cristãos já há séculos nas ladainhas lauretianas as invocações que saúdam Maria com o nome de Rainha? E a reza do Santo Rosário, propondo como meditação a memória das alegrias, das dores e das glórias da Mãe de Deus, não termina acaso com a recordação jubilosa de Maria recebida no céu por seu Filho e por ele ornada com o diadema real? Não foi, portanto, nossa intenção introduzir novidade alguma, mas antes fazer brilhar aos olhos do mundo, nas circunstâncias atuais, uma verdade apta a levar o remédio para os seus males, a libertá-lo das suas angústias e a orientá-lo para o caminho da salvação que ele ardentemente procura. Menos ainda do que a do seu filho, a realeza de Maria não deve ser considerada em analogia com as realidades da vida política moderna. É verdade que não se podem representar as maravilhas do céu senão através das palavras e expressões muito imperfeitas da linguagem humana. Mas isso não significa de forma alguma que para honrar Maria deva aderir-se a uma determinada forma de governo ou a uma particular estrutura política. A realeza de Maria é uma realidade ultraterrena, que ao mesmo tempo, porém, penetra até no mais íntimo dos corações e vai tocá-los na sua essência profunda, no que eles têm de espiritual e imoral. A origem das glórias de Maria, o momento solene que ilumina toda a sua pessoa e missão, é aquele em que, cheia de graça, dirigiu ao arcanjo Gabriel o fiat, que exprimia o seu assentimento à disposição divina. Ela se tornava, assim, Mãe de Deus e Rainha, e recebia o ofício real de velar sobre a unidade e a paz do gênero humano. Por meio dela temos a firme esperança de que a humanidade há de encaminhar-se pouco a pouco nesta senda da salvação. Ela há de guiar os chefes das nações e os corações dos povos para a concórdia e caridade. Que poderiam, portanto, fazer os cristãos na hora atual, em que a unidade e a paz do mundo e até as próprias fontes da vida estão em perigo e não volveram o olhar para aquela que se lhes apresenta revestida do poder real? Assim como ela envolveu já no seu manto o divino menino, primogênito de todas as criaturas e de toda a criação, assim também se digne agora envolver todos os homens e todos os povos com a sua vigilante ternura. Digne-se, como sede da sabedoria, fazer brilhar a verdade das palavras inspiradas que a Igreja lhe aplica. Por meio de mim reinam os reis, e os magistrados administram a justiça. Por meio de mim mandam os príncipes, e os soberanos governam com retidão. Provérbios 8, 15, 16. Se o mundo hoje combate sem tréguas para conquistar a sua unidade e para assegurar a paz, a invocação do reino de Maria é, para além de todos os meios terrenos e de todos os desígnios humanos, de qualquer maneira sempre defeituosos, o grito da fé e da esperança cristã, firmes e fortes nas promessas divinas e nos auxílios inesgotáveis que este império de Maria difundiu para a salvação da humanidade. Todavia, da inexaurível bondade da Virgem Santíssima, que hoje invocamos como a real Mãe do Senhor, nós esperamos ainda outros benefícios, não menos preciosos. Ela não só deve aniquilar os planos obscuros e as obras iníquas dos inimigos de uma humanidade unida e cristã, mas ainda tem que comunicar aos homens de hoje alguma coisa do seu espírito. Entendemos com isso a vontade corajosa e até audaz que, nas circunstâncias difíceis, perante os perigos e obstáculos, sabe tomar, sem hesitações,
as resoluções que se impõem e executá-las com energia indefectível, de maneira que arraste no seu exemplo os fracos, os cansados, os indecisos e os que não creem mais na justiça e nobreza da causa que devem defender. Quem não vê como Maria realizou em si mesma em alto grau este espírito e mereceu os louvores devidos à mulher forte? O seu Magnificat, esse cântico de alegria e de esperança invencível do poder divino, cujas obras ela começa a realizar, enche-a de santa audácia e de uma força desconhecida à natureza. Como quereríamos que todos aqueles que hoje têm a responsabilidade do bom e reto andamento dos negócios públicos imitassem este luminoso exemplo de sentimento real. Pelo contrário, não se nota acaso, às vezes, até nas suas fileiras, uma espécie de canseira de resignação e passividade que lhes impede de arrostar com firmeza e perseverança os árduos problemas da hora atual? Não deixam algumas, porventura, às vezes, os acontecimentos irem à deriva, ao invés de dominá-los com uma ação salutar e construtiva? Não é, portanto, urgente mobilizar todas as forças vivas, agora em reserva, e estimular aqueles que ainda não têm plena consciência da perigosa depressão psicológica em que caíram? Se a realeza de Maria encontra um símbolo muito apropriado no exército em pé de guerra, evidentemente ninguém há de pensar em qualquer intenção belicosa, mas unicamente na força de ânimo que admiramos em grau heróico na Virgem e que deriva da consciência de trabalhar validamente para a ordem de Deus no mundo. Que a nossa invocação à realeza da Mãe de Deus alcance para os homens cuidadosos das suas responsabilidades a graça de vencer o abatimento e a indolência, numa hora em que ninguém se pode permitir um instante de repouso, quando em tantas regiões a justa liberdade é oprimida, a verdade é ofuscada pelo intenso trabalho de uma propaganda mendaz, e as forças do mal parecem como que desencadeadas sobre a terra. Se a realeza de Maria pode sugerir aos governantes das nações atitudes e conselhos que correspondem às exigências do tempo, ela não deixa de derramar sobre todos os povos da terra e sobre todas as classes sociais a abundância das suas graças. Depois do espetáculo atroz da paixão aos pés da cruz, onde ofereceram o mais duro dos sacrifícios que se possam pedir a uma mãe, ela continuou a prodigalizar aos primeiros cristãos, seus filhos de adoção, as suas atenções maternais. Rainha, mais do que nenhuma outra, pela elevação da sua alma e excelência dos dons divinos, ela não cessa de distribuir à pobre humanidade todos os tesouros de sua afeição e das suas ternas solicitudes, longe de ser fundado sobre as exigências dos seus direitos e a vontade de altivo domínio. O reino de Maria conhece uma só aspiração, o dom completo de si na sua mais alta e total generosidade. Assim, portanto, Maria exerce a sua realeza, aceitando as nossas homenagens e não desdenhando atender até as mais humildes e imperfeitas orações. Por isso, desejando interpretar os sentimentos de todo o povo cristão, nós dirigimos à Virgem Santíssima esta ardente súplica. Das entranhas desta terra de lágrimas, onde a humanidade que sofre, a custo se arrasta, no meio das ondas deste nosso mar incessante, agitado pelo vento das paixões, levantamos os olhos para vós, ó Maria, Mãe estremecida, para reconfortar-nos na contemplação da vossa glória e para aclamar-vos Rainha e Senhora dos céus e da terra, Rainha e Senhora nossa. A vossa realeza queremos exaltá-la com o legítimo orgulho de filhos e reconhecê-la como a devida à suma excelência de todo o vosso poder, ó suavíssima e verdadeira Mãe daquele que é Rei por direito próprio, por herança, por conquista. Reinai, ó Mãe e Senhora, mostrando-nos o caminho da santidade, dirigindo-nos e assistindo-nos para que dele nunca nos afastemos. Assim como no alto dos céus exerceis a vossa realeza sobre os coros dos anjos, que vos aclamam sua soberana,
sobre as legiões dos santos que se deleitam na contemplação da vossa fúlgida beleza. Assim também reinai sobre todo o gênero humano, sobretudo abrindo os atalhos da fé a quantos ainda não conhecem o vosso divino Filho. Reinai sobre a Igreja que professa e festeja o vosso suave domínio, e a vós recorre como seguro refúgio no meio das calamidades dos nossos tempos. Mas reinai especialmente sobre aquela porção da Igreja que é perseguida e oprimida, dando-lhe a fortaleza para suportar as adversidades, a constância para que não ceda sob as injustas pressões, a luz para que não caia nas emboscadas do inimigo, a firmeza para resistir aos ataques abertos e em cada momento a inabalável fidelidade ao vosso reino. Reinai sobre as inteligências para que não procurem senão a verdade, sobre as vontades para que sigam somente o bem, sobre os corações para que amem unicamente o que vós mesma amais. Reinai sobre os indivíduos e as famílias, como sobre as sociedades e as nações, sobre as assembleias dos poderosos, sobre os conselhos dos sábios, como sobre as simples aspirações dos humildes. Reinai nas ruas e praças, nas cidades e aldeias, nos vales e montes, no ar, na terra e no mar. E acolhei a piedosa oração de quantos sabem que o vosso reino é um reino de misericórdia, onde toda a súplica é atendida, toda a dor confortada, toda a infelicidade suavizada, toda a enfermidade sarada, e onde, como que a um aceno das vossas mãos suavíssimas, a vida ressurge sorridente da própria morte. Concedei-nos que aqueles que agora em todas as partes do mundo vos aclamam e reconhecem Rainha e Senhora, possam um dia no céu gozar a plenitude do vosso reino, na visão do vosso divino Filho, o qual, com o Pai e o Espírito Santo, vive e reina nos séculos dos séculos. Assim seja. Nossa Senhora, Rainha, rogai por nós. E reinai sobre nós. Também hoje comemora-se Santa Petronila, Santa Ângela Merici, São Gabriel de Nossa Senhora das Dores e São Silvio, Bispo de Tolosa.